Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Depois de eu perguntar a vocês sobre as logos dos enredos, quais que vocês acharam as mais interessantes, as mais bonitas para o próximo carnaval, agora estou curioso para saber a opinião de vocês sobre os enredos do grupo especial do Rio de Janeiro. Qual enredo, ou melhor, quais enredos vocês acharam os mais interessantes para o próximo desfile, para o Carnaval de 2025? Vai pelo seu gosto pessoal mesmo, tá, gente? Você não precisa ter lido as sinopses das escolas de samba, não precisa se interagir tanto, de forma aprofundada, sobre os enredos. Vá pelo teu critério pessoal, tá legal? Eu vou pelo meu critério aqui, pelos meus critérios, melhor dizendo, porque eu li a sinopse e também fiz uma certa pesquisa sobre cada enredo para fazer aquela série dos enredos. Então eu vou pesar tudo isso. Mas meu caso é algo à parte. Você vai aí apenas pelo que você tem do seu alcance sobre os temas de 2025, tá bom? Então escreva aí nos comentários quais temas mais chamaram a atenção de vocês para o próximo carnaval e também os menos interessantes. Eu quero saber também quais temas vocês menos gostaram até o momento. Eu vou dizer daqui a pouco, então se eu não vou ficar em cima do muro, vocês também não podem ficar em cima do muro. Bom, eu fiz uma divisão aqui dos temas que temos para o próximo carnaval. Eu dividi em 6 temas, algo totalmente pessoal do Fábio, porque cada um vai ter a sua visão sobre os temas para o próximo carnaval. Tem gente que acha que nós temos aí 10 enredos afro, outros acham que são 9. Eu acho que são 4, mas com uma questão de exaltação à africanidade bem forte. É dessa forma que eu enxergo os enredos para o próximo carnaval. Então eu dividi da seguinte forma. Bom, enredos homenagem. Nós temos 3 enredos. A Portela com Milton Nascimento, a Beija-Flor de Nilópolis homenageando o grande diretor de carnaval Laíla, e o Paraíso do Tuiuti, que irá homenagear Chica Manicongo, que é considerada a primeira travesti não indígena do Brasil. Agora é enredos com a temática afro-religiosa, que para mim são 4. Unidos de Padre Miguel, Imperatriz, Viradouro e Unidos da Tijuca. A UPM irá contar a trajetória da africana Iá Nassau e da fundação do terreiro da Casa Branca do Engenho Velho, na Bahia. A Imperatriz irá contar um Itã, que é uma história, uma lenda africana que fala da visita de Oxalá ao reino de Oió para visitar Xangô. A Viradouro irá falar sobre Malunguinho, uma entidade afro-indígena que se manifesta como caboclo, exu e mestre. E a Unidos da Tijuca irá falar do orixá Logum Edé. Um tema irá abordar a questão da fé, que é o enredo do Salgueiro, que falará sobre a busca pela proteção espiritual ao corpo. 2 enredos envolvem lendas, que são da Vila Isabel e da Grande Rio, sendo que da Vila Isabel irá abordar a questão das assombrações que integram o imaginário popular, e a Grande Rio irá falar da história de Mariana, Jarina e Irundina, princesas turcas que viraram encantos na Amazônia. Um tema eu enxergo como reflexivo, que é o da mocidade, que irá levar uma reflexão para a avenida sobre o futuro da humanidade através da incessante busca do homem por progresso e avanços tecnológicos. E, por fim, eu enxergo um enredo como histórico, que é o da Estação Primeira de Mangueira, que falará sobre a construção do cotidiano carioca a partir da herança cultural e da vivência do povo banto. Bom, então eu dividi aqui em 6 temas, 6 temáticas, sendo que o desenvolvimento desses enredos, de boa parte deles, há a questão de uma forte exaltação à africanidade. É por isso que o pessoal está dizendo que os enredos do próximo carnaval são quase todos afro, especialmente na questão
afro-religiosa, que muitos enredos aqui acabam se encontrando, muitos orixás acabam aparecendo em diversos desfiles. Mas se a gente parar para pensar mesmo, para analisar enredos afro mesmo, eu considero esses 4 que eu falei, o PM, Imperatriz, Viradouro e Unidos da Tijuca, e de certo modo podemos colocar até o da Mangueira. Eu coloquei como histórico, mas é um afro-histórico, tá? É porque é um enredo assim que vai pegar uma questão do contexto histórico da cidade do Rio de Janeiro, mas tem um fio condutor assim bem forte de exaltação da herança deixada pelo povo banto. E é isso, tá? Os outros enredos eu de fato não enxergo assim como enredos afro. As 3 homenagens são referentes a personalidades negras, Milton Nascimento, Laíla e Chica Manicongo, mas para por aí, tá bom? Não há assim, um grande destaque na questão assim de exaltação à cultura africana. Há sim citações, mas não há um destaque, um foco quanto a isso nos desenvolvimentos dos enredos. O do Salgueiro, o que acontece? Eu estou achando que a escola está querendo vender uma ideia de enredo que não tem. Porque nas redes sociais da escola e em alguns textos divulgados pela própria agremiação, inclusive a própria logo, parece que está dando a entender que o enredo do Salgueiro ele é afro. Mas não é, gente. O próprio carnavalístico da escola já falou isso. O Jorge Silveira. Ele é um enredo que aborda a fé. Dos 5 momentos que nós temos do enredo da escola, o primeiro e o último é que vão destacar aí a questão afro-religiosa. Os outros 3 momentos, não. Mas eu estou vendo assim uma certa forçação de barra da escola nas redes sociais, querendo fazer com que as pessoas acreditem que esse enredo é afro. Pelo menos é uma percepção que eu estou tendo. E não é a primeira vez que isso acontece. Em 2020, naquele enredo sobre Benjamin de Oliveira, a escola postou muito em suas redes sociais postagens de exaltação à cultura negra e a personalidades negras. Eu lembro que naquele pré-carnaval o Salgueiro postou várias assim, imagens de personalidades negras, sejam vivas ou que já haviam falecido. E chegou na hora do desfile, passou o circo, né? A questão da exaltação à negritude ficou de lado naquele desfile. 2023, a escola decide falar sobre os Yanomami, logo depois daquela história lá da fome que eles passavam na Amazônia. Todo mundo esperava um enredo crítico, o samba tinha uma forte crítica em sua letra, mas chegou na hora do desfile, a coisa passou de uma forma assim bem branda. Será que vai acontecer de novo no desfile do Salgueiro isso? A escola querer passar uma ideia de enredo no seu pré-carnaval e chega na hora é outra? Bom, vamos aguardar. Sobre os enredos de forma geral, são bons enredos, tá, gente? São 12 bons enredos, ou pelo menos a maioria desses 12 enredos são bons enredos assim de forma rica culturalmente, mas quem me conhece aqui no canal sabe que eu tenho críticas quanto a essa questão dessas abordagens que estão sendo muito exploradas nos últimos anos, porque eu sou grande defensor da diversidade do leque de possibilidades de enredos, de temáticas, porque eu considero que essa é uma das grandes sacadas, né? Um dos grandes charmes do carnaval carioca, um dos ingredientes que faz ele ser todo especial. De repente você está curtindo uma coisa assim mais emocionante, seja no desfile ou no samba enredo, logo em seguida vem aquela farofona, aquela coisa assim meio descontraída, sabe, meio descompromissada. E isso é muito bacana, gente. Isso é muito legal e muito importante para o carnaval, em particular para o carnaval carioca, porque isso abre uma possibilidade de várias pessoas de vários nichos de repente curtirem a nossa festa. Sem falar que isso possibilita estilos diferentes, seja esteticamente para os desfiles, seja para os sambas enredo. Então eu sou defensor sim e sempre vou defender a diversidade dos temas.
Ah, Fábio, mas carnaval é feito de tendências. Concordo, gente. Já tivemos várias tendências durante a história do carnaval. Mas o que me preocupa, e eu já falei no canal aqui algumas vezes, é a questão que eu vejo cada vez mais o sambista atirando pedra para aquilo que é mais descontraído, para aquilo que está tendendo a fugir dessas temáticas muito abordadas nos últimos anos. Eu vi gente que curtiu o Caju no último carnaval, que vibrou com o Caju e que agora está dizendo que o enredo do Caju era uma grande M, era uma grande bosta, por causa da colocação da mocidade. E assim, a questão não era o Caju, mas sim a estrutura da escola, os erros do carnavalesco. Mas foi uma coisa assim fantástica no pré-carnaval. Todo aquele frisson que o Caju nos deu, nos rendeu, que vai além de julgamento. Tá legal? E assim, deixando bem claro, esses temas que estão sendo bastante explorados nos últimos anos, como tópicos nordestinos, indígenas, de exaltação à negritude, também são muito bem-vindos, evidentemente, e extremamente importantes para o carnaval. Mas também considero interessantes e também importantes ter outros temas sendo abordados. Legal? Bom, mas não vou falar mais sobre isso, tá? Não vou me prolongar mais. Tem muito mais coisa para eu falar, mas eu acho que já falei bastante aqui nos vídeos que eu faço durante o ano no canal. E é isso, tá? É essa a minha opinião. Eu sei que é um tema polêmico, mas é essa a minha visão. Bom, partindo para os enredos que eu acho os mais interessantes e os menos interessantes para o próximo carnaval. Bom, meus critérios aqui, gente, foi pelo texto, né, das sinopses que eu li, a criatividade dos enredos e expectativa que me geraram para o desfile, que eu acho que vou ver no desfile, assim, que acaba me gerando uma boa expectativa de ver um desfile bonito, ou pelo menos um desfile interessante. Eu selecionei aqui 6 enredos, que foram da Tijuca, Vila Isabel, Tuiuti, Portela, Viradouro e Grande Rio, sendo que desses 6 aqui, eu vou ficar com Grande Rio, Viradouro e Portela. Foram os 3 enredos assim que, digamos, me deixaram assim mais curioso para ver na avenida. O da Grande Rio eu considero mais poético, mais bonito e com maior potencial para gerar belas imagens. Em segundo lugar, o da Viradouro, que eu considero um enredo forte e também, pela sinopse ali, me parece que é um enredo que pode gerar um desfile bem interessante. E o da Portela, eu curti do desenvolvimento envolvendo ali um cortejo para ver Milton Nascimento. Eu achei essa ideia assim bem curiosa e eu estou curioso para ver como isso vai se dar na avenida. Tá legal? Mas deixa aqui também em destaque os enredos da Tuiuti, Vila Isabel e Tijuca. O da Vila Isabel, eu fiquei na dúvida se entraria, né, no lugar de repente ou da Viradouro ou da Portela. Mas assim, a sinopse do Paulo Barros, ela é bem clara, bem objetiva, eu curto isso, mas é algo que é meio assim jogado, né, de forma que não há uma história assim tão bem costurada, né? Tá mais ali como se fosse tópicos. E realmente, enredo do Paulo Barros é na avenida, tá, gente? É na avenida. Então, por texto, estou avaliando aqui mais pelo peso do texto que eu fui, né? Pela criatividade, coisa e tal. Então, eu fui com esses 3. Então, da Vila Isabel, eu deixei a parte para ver que bicho vai dar na avenida. Tá bom? Bom, enredos que menos me chamaram a atenção até o momento: Unidos de Padre Miguel e Mangueira. Novamente, não estou dizendo que eu considero esses enredos ruins, mas após ler os textos das sinopses dessas escolas, eu confesso que criei expectativa alguma com os desfiles dessas duas agremiações, porque eram coisas assim que eu já tinha visto, né? Pelo menos das imagens que eu fui tentando montar na minha cabeça ao ler os textos, eram imagens de coisas que eu já vi na avenida. Não consegui ter nenhum ponto ali curioso, nenhum ponto assim que realmente me chamasse a atenção. Tá bom? Então, por esses motivos, eu considero esses 2 enredos os menos interessantes para mim até o momento. Mas
O que vale é na avenida. Quem sabe essas duas escolas podem arrebentar no dia. Mas neste momento não me geraram altas expectativas não, esses dois enredos. O terceiro tema aqui, que eu fico muito na dúvida, que para mim é uma grande incógnita, é o da Mocidade. Porque a sinopse não está legal. Mas sinopse é uma coisa, enredo é outra. É um enredo que, como eu falei naquele vídeo do enredo da Mocidade, né, da própria escola, é 8 ou 80. Eu acho que ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado. Eu acho que para dar muito certo, a escola precisa de grana. E eu não sei se essa grana tem na escola, considerando o histórico dos últimos anos. Então eu não sei se foi uma boa escolha esse enredo da Mocidade. Porque é um tema que precisa de tecnologia e efeitos especiais. É assim que eu enxergo. Então, por essa dúvida e também pelo fato do enredo assim não estar muito bem costurado, né, na sinopse, eu estou colocando aqui esse enredo da Mocidade também no bolo juntamente com Mangueira e a Unidos de Padre Miguel. Mas fazendo aquela ressalva que eu acho que se tiver recursos financeiros, pode dar certo sim esse enredo. Então, por essa pequena expectativa de uma possibilidade de algo que pode funcionar, né? Porque a gente não pode esquecer que é Renato Lage, o carnavalesco, e é um enredo que tem aquela cara dele dos anos 90, né? Que ele criou na própria Mocidade. Então, por este motivo, eu coloco assim um pouco mais acima da minha expectativa com Padre Miguel e Mangueira em relação àquilo que o tema pode gerar de imagens para a avenida. Tá legal? Então são essas as minhas opiniões e eu quero saber a de vocês aí embaixo nos comentários. Quais enredos vocês consideram os mais interessantes e os menos interessantes para o próximo carnaval? Valeu, abraços e até a próxima!